Olá, estudantes! Eu sou Imaculada Oliveira, professora de língua portuguesa. A gente vai continuar as nossas aulas e hoje a gente vai trabalhar com literatura, mas com um gênero textual bem legal, um gênero textual que a gente chama também de gênero literário, né, que é um tipo de texto, que é o cordel, né? Então, quando a gente trabalha com cordel, a primeira coisa que a gente precisa entender é o cordel como uma forma de expressão. Isso a gente vai entender, sobretudo, em razão da própria temática, né, que esse gênero literário ele representa, né? Então, o que é literatura de cordel, né? O que seria isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é um gênero literário popular brasileiro. As produções, a forma de circulação, a forma muito intensa que a gente verifica o cordel é no Nordeste, né? É algo assim bem típico quando a gente fala de cordel, desse tipo de gênero literário. E esse gênero literário, ele é caracterizado pela forma de circulação desse texto, né? Se a gente for ver quando a gente trabalha de poemas, de literatura, de forma geral, a gente vê que veicula em livros, tem outras formas de circulação. Mas o cordel, ele tem algo bem típico dele, que é bem legal, é a forma de circulação. Por quê? Porque ele é apresentado em forma de folhetos, né? A gente vai ver que ele é apresentado em forma de folhetos, a gente percebe também como maneira de fazer com que esse cordel, a literatura que é expressada nesse cordel, ela seja veiculada, muito memorizada. Ela apresenta versos rimados, né? Isso é muito fácil quando a gente trabalha com esse tipo de textos. Algo muito comum é quando a gente pensa em música, né? Às vezes as músicas elas têm aquela rima, aquela coisa que fica muito fácil da gente ficar memorizando e lembrando dessa música. E isso também a gente verifica nesse gênero literário cordel, né? A gente percebe essa forma de folhetos, que é a forma de expressão desse tipo desse texto. Então, versos rimados, métrica regular, né? Muito bem organizada, as sílabas, às vezes as rimas sendo muito pontuais, e aquilo fica muito marcado nesse tipo de texto do gênero literário cordel. E frequentemente os temas que são apresentados nesse texto são mitos, lendas e fatos históricos. E isso é bem legal, que chama a atenção do leitor. Não apenas pelos folhetos, né? Porque quando a gente está lendo uma literatura e a gente olha a forma como ela expressa aqueles folhetinhos, isso já visualmente já há um destaque. Quando a gente faz a leitura e percebe que os temas, as características dos personagens são algo relacionado a fatos históricos, mitos e lendas conhecidas pela sociedade, pelos leitores desses folhetos, desse cordel, isso chama mais atenção ainda e atrai o leitor para esse tipo de literatura. Então é algo bem legal trabalhar com fazer a leitura desses folhetos, e aqui eu coloco para vocês observarem esses folhetinhos, né, que são espécies como se fossem uns cartãozinhos, mas eles traz a imagem, traz textos, a linguagem é uma linguagem fácil, acessível, justamente porque eles trazem muito essa questão do que social, da questão da figura histórica, do mito, do folclore, inclusive a gente pode verificar também. Então, a forma como ele expressa esse folhetim já chama atenção, porque quando a gente olha, tem uma imagem, a própria escrita, né, uma linguagem mais popular, algo muito marcante desse gênero literário que é chamado de cordel. E aí a gente precisa pontuar algumas coisas que são bem relevantes a gente pensar quando a gente trata dessa literatura de cordel, né? Então, a primeira coisa, como que seria essa estrutura poética dessa literatura de cordel? Então, a gente entende que ele é composto por versos rimados. Então, a gente vai ver que eles têm muito essa questão dessa melodia, da entonação nesse tipo de texto. Geralmente são de 6, 8 ou 10 linhas, né? Esses versos rimados desses cordéis. Sobre a temática, a gente tem uma variedade muito grande de temas que podem ser retratados nesses cordéis. Então, a primeira coisa, a gente pode ver a questão das lendas e mitos. Isso é interessante porque se eu estou no contexto em que eu vou olhar esses folhetinhos, conforme eu mostrei para vocês visualizaram, e eu olho ali um saci ou um outro personagem de folclore, e eu percebo que aquilo faz parte da minha realidade, eu vou ter mais atenção para querer fazer a leitura desse tipo de texto. Então, é legal que é uma forma de representar a sociedade, mas por um viés artístico, né? Por um viés da literatura. Então, a gente tem a questão das lendas, dos mitos, a própria história e política. A gente pode encontrar cordel, que a gente vê coisas relacionadas à política, mas a forma como é representada nesse texto faz com que aquilo muitas vezes fique cômico, fique engraçado, e a gente está lendo, a gente isso aqui, nossa, isso aqui está muito
próximo da minha realidade. Então, isso é muito típico desse texto, que é o gênero literário cordel. É vida cotidiana e fatos locais. Então, dependendo do autor que fez a produção lá desse cordel, às vezes aconteceu um fato social que repercutiu muito grande. Esse autor consegue pegar isso, pega esse contexto histórico, esse fato social, faz um arranjo literário, um arranjo artístico e transforma isso em literatura, sendo reproduzida por meio desse gênero literário cordel. Por isso que a gente fala também que entre as temáticas do cordel, a gente tem também a vida cotidiana e os fatos locais, né? A cultura popular, né? A gente consegue verificar isso quando a gente fala dessa literatura de cordel. Então é bem legal também, porque a gente percebe que é literatura, é arte, mas essa arte, ela está muito próxima do leitor, da sociedade, com uma linguagem mais elaborada no sentido artístico, mas ela traz inclusive o tipo de uma linguagem popular, porque pode ser muito importante para fazer sentido em relação à temática, ao conteúdo que está circulando nesse gênero literário cordel. E aí a gente vai ver também outros pontos importantes, né? Esse poema, né? Lampião e Maria Bonita, a gente tem aqui, mas a forma como ele é expressado, a forma como ele é apresentado, a gente viu muitas circulações desse poema em forma de cordel, que seria o quê? Esse folhetinho representando essa literatura, a temática, se vocês forem fazer a leitura na íntegra, aqui eu coloquei só um trecho, mas se a gente for fazer a leitura na íntegra desse cordel, a gente vai ver que ele retrata fato social de duas pessoas, né? Então é algo muito próximo, e a forma como o autor elaborou, produziu o enredo desse formato de texto na reprodução de cordel, isso chama atenção porque prende o leitor em querer verificar o que aconteceu com Maria Bonita, né? Por que ele retrata dessa forma? Então, a gente percebe uma proximidade entre a temática, o conteúdo, isso tudo condensado, né? Nesse gênero literário chamado de cordel. Então, a gente tem aqui Lampião e Maria Bonita, e a gente tem o texto. Preste atenção, Maria Bonita, o que agora vou dizer. Teus laços, broches e fitas me fazem enlouquecer. Então, quando a gente começa a fazer a leitura, a gente já começa a entender, será que Maria Bonita é alguém que está falando para ela? Será que é alguém que gosta da Maria Bonita? Qual tipo de relação? Eles são namorados? Eles se gostam? Então a gente vai ver que é uma temática que é como se fosse um recorte da sociedade, mas em forma de literatura, e o enredo, a forma como ele utiliza a linguagem, a melodia que a gente vai fazendo a leitura desse cordel, faz com que a gente perceba algo assim que flui muito bem a leitura, e isso é interessante para o leitor, e isso é característica desse nosso gênero literário chamado cordel, né? Preste atenção, virgulino, né? Que eu agora vou falar. Cuidado com tuas palavras, eu sou mulher para casar, né? Então a gente já percebe que é uma relação, a gente tem Maria Bonita e virgulino, e outra coisa interessante também, além do que eu já apontei para vocês, a linguagem, né? Quando a gente vê aí no último verso, eu sou mulher para casar, a gente percebe a questão da linguagem coloquial, para casar. Por que será que nesse gênero textual a gente percebe essa presença da linguagem popular? Justamente porque o cordel ele tem como essa característica ele retratar fatos da sociedade. Aqui é algo corriqueiro, a gente pode verificar um relacionamento entre Maria Bonita e virgulino, e não seria legal se a gente verificasse num cordel que está tratando de tema social e de alguma forma tenta aproximar, né, a literatura de fatos sociais, trazer uma linguagem altamente formal, né? Não ficaria tão coerente se a gente verificasse isso. Então, por isso que a gente percebe nesse trecho desse cordel, essa relação, desse relacionamento entre essas duas pessoas, a forma com que ele começa a falar, se direcionando para Maria Bonita, ele descreve as características dela, então quando a gente lê essa primeira estrofe, a gente consegue observar como que seria Maria Bonita, né? Teus laços, é uma pessoa que usa laço, broches, fitas, me fazem enlouquecer. Então, uma pessoa bonita que está arrumadinha, está com laço, está com broche, está com fita. Então, é mais ou menos nessa primeira estrofe uma descrição dessa pessoa
a quem o virgulino está se referindo. E aí, na segunda estrofe, a gente já percebe como se fosse a Maria Bonita se referindo a virgulino. Então, a gente percebe o que é como se fosse um diálogo. E esse diálogo foi muito bem retratado nesse trecho de Lampião e Maria Bonita, que a gente percebe um diálogo de duas pessoas, mas isso foi transformado em literatura, em arte, e o gênero literário é o quê? É o cordel. E aí ela fala, preste atenção, virgulino, né? Que agora eu vou falar. Cuidado com tuas palavras, eu sou mulher para casar, né? Não sou qualquer mulher, sou mulher para casar. Então é bem legal esse diálogo que a gente consegue perceber. É um recorte social, trouxe para a literatura em forma de texto literário e o gênero que foi escolhido aqui foi o cordel. E aí é legal a gente trabalhar nesse sentido, porque a gente vai ver o quê? Que esse cordel, ele de fato, se a gente pegar vários textos relacionados ao gênero literário cordel, a gente vai perceber que ele expressa, né? É uma forma de expressão cultural. Seja essa temática amorosa, seja uma temática mais social, seja uma temática que vai trabalhar com política, mas o arranjo textual, artístico, a forma como a literatura possibilita o autor, o escritor, trabalhar com esses temas e transpor para o gênero literário cordel, faz com que essa linguagem seja singular, singular no sentido de que é arte, é literatura. E o gênero literário escolhido foi o quê? O cordel. Então a gente percebe, quando a gente fala dos gêneros literários como um todo, que a gente tem essa flexibilidade, né? Eu posso tratar de temática em vários gêneros literários e dependendo do gênero literário específico, eu vou ter um formato mais, a forma de construir essa linguagem vai ser diferente. E no caso aqui da literatura de cordel, é uma linguagem mais popular, uma linguagem mais direta, objetiva e faz com que a mensagem seja muito fácil para entender, né? Então, mais uma vez, a gente retoma que o cordel, ele reflete o cotidiano e as crenças aqui do povo nordestino, no sentido de que é algo muito forte do Nordeste, né? Por isso que eu pontuei isso aqui para vocês. Quando a gente fala da literatura do cordel, a gente vê muitos autores que produziram cordel, que eles são do Nordeste. Por isso que a gente está falando que é algo do povo nordestino, mas é produzido no Brasil como todo, né? Não apenas no Nordeste. Com cordel são repassadas histórias populares, e isso que é interessante. Se são repassadas histórias populares, então a gente vai ver que o conteúdo, a forma de escrever, o diálogo, é um diálogo que tem uma atenção maior para a questão popular, né? Então isso é refletido nesse gênero literário. A gente percebe quais são as personagens, né, que são muito comuns nessa literatura de cordel, já que a gente fala que o cordel ele perpassa, ele reflete também muito a questão das histórias populares. A gente vai ver como a questão do cangaço, a gente tem muita literatura de cordel, que a gente tem a figura ali do cangaço, festas, milagres, fenômenos naturais sendo retratados nesse cordel e, inclusive, a própria seca, né? Se vocês pesquisarem aí no Google, tem mais cordéis, principais cordéis, vocês vão verificar muito intensa a presença de cada um desses elementos que eu acabei de pontuar aqui para vocês. Justamente porque, além de todos os aspectos do cordel, ele tem muito essa questão de repassar histórias populares. Isso é legal porque a gente percebe quando fala de literatura, não é só aquela literatura rebuscada, erudita, a literatura também é possível fazer arte fazendo uma linguagem que não seja tão erudita, tão rebuscada, né? Então vai do trabalho artístico do poeta, do escritor e da finalidade que ele quer alcançar, né, do público-alvo e do gênero literário escolhido. E neste caso, tratando-se da literatura de cordel, a gente vê essas peculiaridades nos temas, na estrutura, na linguagem, e isso está diretamente relacionado com o gênero cordel, né, que ele tem essa característica e essa possibilidade de ser estruturado dessa forma, certo? E aí a gente vai verificar também, quando trata da literatura de cordel, que tem essa questão da acessibilidade. Por que tem essa questão da acessibilidade? A gente vê que o cordel, ele trabalha com esses temas sociais, ele tem essa questão de refletir a questão do popular, trazer uma linguagem mais
fácil, né, de ser entendida, e isso faz com que essa literatura, esse gênero literário cordel, ele seja muito forte, essa questão da acessibilidade. Por que essa acessibilidade? Vocês viram na imagem que eu iniciei o vídeo, que ele é expressado, sobretudo, por meio de folhetos, né? Essas folhezinhas que ficam penduradas, e isso chama atenção. E o que seriam esses folhetos? Esses folhetos, eles eram, né, e ainda são, vendidos a preços baixos. A forma de circulação, isso não tem um grande valor econômico para fazer essa circulação. Isso faz com que os preços sejam baixos, né, para quem quer adquirir os folhetos, e torna-se uma forma de comunicação acessível, né, uma literatura muito cara no sentido de reprodução. Nesse sentido que a gente fala de acessibilidade, por essa forma mesmo de veiculação desse gênero literário, que é o quê? Por meio desses folhetins. Além disso, a gente pode verificar também a função social do gênero literário cordel. Por que essa função social? Se a gente olha todas essas características desse gênero literário, a gente vai ver que, além do cordel ele ser uma forma literária, ele também serve como meio de comunicação e crítica social. A gente vai ver, se vocês forem pesquisar alguns cordéis, vocês vão ver que ele trata de tema social, às vezes de forma cômica, mas ele faz uma crítica à sociedade. Então, isso representa uma função social muito importante, que às vezes a gente vê, mas esse texto, para que serve isso? É só para a pessoa ler, mas não tem uma função? Tem uma função social. Por meio da arte a gente consegue verificar isso, e isso é bem legal nesse gênero literário, né? A gente percebe também que o cordel, ele aborda temas como política, injustiça e violência. E isso é bom porque a gente percebe que, por meio desses textos e fazendo uso dessas temáticas, a gente verifica que é possível expressar as lutas e as angústias do povo. Então, quando alguém está lendo um cordel e percebe essas temáticas, é uma forma da pessoa se sentir representada, né? Então, é como se aquilo que está acontecendo na sociedade não está passando despercebido. Ali no cordel, a gente percebe também, de forma, às vezes, não tão direta, mas tem uma crítica social a todos esses aspectos ruins que a gente verifica na sociedade. Então, esse gênero literário, ele permite fazer essa reflexão, essa abordagem, mais nessa pegada social mesmo, trazendo esses temas que são próximos da população, da sociedade como um todo, né? E aí a gente fala que o cordel, ele tem essa linguagem popular, isso para ficar coerente diretamente com o próprio gênero literário, né? Ele trata de tema social, ele tem muitas vezes essa função social de fazer essa denúncia, essa crítica aos aspectos da sociedade, injustiça, política, violência, e para a gente conseguir trazer, fazer com que isso fique mais próximo da sociedade, dos possíveis leitores, a gente tem o quê? Uma linguagem popular, né? E essa linguagem popular, ela tem uma linguagem mais direta, eu consigo fazer uma leitura e não preciso fazer tantas abstrações quando a gente está lendo um texto literário que ele é muito mais subjetivo, uma linguagem mais artística, subjetiva nesse sentido. Quando eu vou para o cordel, a gente percebe uma linguagem mais popular, mais direta. Tem trocadilhos, né, para a gente fazer essa relação das palavras que estão sendo apresentadas nesse cordel, metáforas, né? Às vezes eu trago um aspecto social e faço uma metáfora, e essa metáfora eu consigo fazer relação com aspectos sociais, e isso faz com que a função social do cordel seja bem importante também, visto que isso vai permitir ao povo, de alguma forma, se identificar com essas mensagens transmitidas no cordel. Então, é por isso que muitas vezes é interessante, as pessoas gostam de fazer a leitura desse gênero literário, porque eu estou fazendo a leitura de literatura, eu estou lendo arte, mas de alguma forma eu estou me sentindo representada no sentido da possibilidade desse gênero literário trabalhar com esses temas sociais. E aí, tratando da literatura de cordel, eu trouxe aqui um texto para vocês, no material de vocês vão verificar outras questões, mas só para a gente ter essa explanação inicial desse viés do cordel, dessa literatura, e o quanto que isso é importante para a sociedade, para a literatura e para a arte como um todo. Então, a gente tem aqui no texto, historicamente,
a literatura de cordel desempenhou um papel crucial na educação popular no Brasil. Devido à sua linguagem acessível e temas relevantes, os cordéis foram utilizados como ferramentas de alfabetização, especialmente nas regiões mais afastadas, onde outros meios de educação eram escassos, né? Então a gente tem esse contexto. Além disso, os cordéis abordavam eventos atuais, como o suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954, informando e educando a população sobre acontecimentos políticos importantes. Com base nesse texto base, a gente vai ter o quê? Vocês podem pausar o vídeo, fazer a correção e depois vocês vão voltar para verificar o gabarito. Letra A. Os cordéis eram usados principalmente para entreter a elite urbana, sem foco educacional? Será que o foco do cordel seria isso? Vamos ver as próximas alternativas. Letra B. A literatura de cordel nunca abordou temas políticos ou sociais, limitando-se às histórias fictícias? Considerando as características, será que é isso? Letra C. Devido à sua simplicidade, os cordéis foram fundamentais na alfabetização e educação popular no Nordeste? Vamos ver a próxima alternativa. Letra D. A educação popular no Brasil sempre ignorou os cordéis, preferindo métodos tradicionais de ensino. A gente vai ver essa característica do cordel, quando a gente traz na alternativa C, essa questão do Nordeste, é porque quando a gente fala do cordel, a gente tende a se referir muito ao Nordeste, né? Que é onde é muito forte o cordel. Por isso que aqui na alternativa tem essa questão trazendo o Nordeste. E se a gente ver todas as alternativas, a gente vai ver que a única que está coerente com aquilo que a gente viu e com essa perspectiva mesmo do cordel é o que está na letra C, né? Que seria o quê? Devido à sua simplicidade, os cordéis foram fundamentais na alfabetização e educação popular no Nordeste, né? Que é o nosso gabarito. Aqui a gente pontua no Nordeste, mas ele pode servir para qualquer região. É só mesmo no sentido de entender que a linguagem, a forma de escrever é muito mais fácil a gente trabalhar com esses textos para quem está no processo de alfabetização, porque são textos simples, fáceis, objetivos de serem lidos, certo? E a gente vai encerrar esse vídeo. Encontro vocês nas próximas aulas.